Enoque poderia ser considerado o personagem mais misterioso de toda a Bíblia. Nós obtivemos um breve resumo. Vislumbre da Enoque na abertura. Apenas o Gênesis. Para ele, desaparecer. A seguinte coisa que sabemos: ele apareceu em uma coleção de literatura estranha encontrada em Qumran, o famoso morto. Pergaminho marinho. A comunidade de Qumran foi profundamente impactada por Enoque. Um dos seus livros favoritos é Um Enoque, conhecido principalmente como o Livro de Enoque. Um Enoque é geralmente dividido em 5 seções diferentes, semelhante à forma como a Tora consiste em 5 livros. Essas diferentes seções em um Enoque foram escritas em um extenso período de centenas, vários anos. Nosso foco será na segunda seção, chamada Similitude de Enoque, ou também conhecidas como parábolas. Enoque e seus semelhantes. Tem todos os apocalípticos. Fóbrica. Ensinamentos místicos. Profecia sobre o temível fim do mundo e o que é um Salvador. Chocou a maioria das pessoas quando leram semelhanças. É esse Salvador? Como se parece com um protótipo concreto, cristão inicial. Por favor, pense em Jesus. Um Enoque chama a citação do Salvador. O Filho do Homem, uma figura julgada por Deus, justificando os justos e condenando os ímpios. Impôs. Seu impacto influenciou a literatura cristã e a literatura hermética. Este filho humano é uma figura misteriosa. Existe com. Glória celestial parece ter sido um conceito sincretizado da mitologia judeu, helenística e antigo próximo ao leste. Segure firmemente, porque nós vamos. Mergulhe em tudo isso uma vez que nos familiarizarmos. Yus. Segredo dentro do Enoque. Parábolas quando olhamos para outros livros apocalípticos. Como Daniel, Quarto Baruco, Segundo Ezra, ou o Apocalipse, John. É que eles escrevem suas histórias com esperança. A iminente redenção de todo o mal está cada vez mais próxima. O mundo se. Esse é o polegar de um Antiochus Epiphanes, lidando com facções rivais em suas próprias comunidades. Ou tentando sobreviver à violenta conquista do Império Romano. O texto é visualizado. Os antigos heróis, como Enoque, desempenharam papéis cruciais. Baruque e Ezra, Abraão, eles são muito mais. Olhar para o futuro durante a viagem celeste. Aprenda os mistérios de como Deus planeja lidar com esses povos ímpios e recompensar os justos. No final, antes de você dar uma história gloriosa, aprofundize as semelhanças que compõem os capítulos 37 a 71 de um Enoque que precisamos. Resume brevemente onde estamos. Na série de Enoque. Peru 30. 6 capítulos de um Enoque, chamado Livro dos Observadores, foram utilizados pelo autor das semelhanças. Antes, de volta para o documentário Enoque imagina um tempo futuro onde os limites entre o céu e a terra são fluidos e os seres divinos interagem diretamente com os seres humanos. Este é o cenário do Livro de Observadores, um conto fascinante cheio de seres celestes, conhecimento proibido e retribuição divina. Enoque, o bisavô de Noa, é o personagem central desta história. Ele é um homem muito justo, escolhido por Deus para receber a revelação divina e servir como mediador permanente entre o céu e a terra. O papel de Enoque é documentar uma rebelião no céu e as consequências que se seguem. A história começa com um grupo de anjos chamados observadores, que são encarregados de observar atividades na terra. No entanto, esses observadores ficaram cativados pela beleza das mulheres humanas e decidiram abandonar o céu, fazendo dessas mulheres suas próprias esposas. Liderados pelo seu líder Shimihasa, 200 anjos fazem um pacto sobre o Monte Hermon para implementar seu plano, sabendo que isso desafia a ordem divina. A união entre os observadores e as mulheres humanas resulta no nascimento de Nephilim, uma raça de gigantes.
Esses gigantes não são apenas absurdamente enormes, mas também incrivelmente poderosos e extremamente violentos. Eles começaram a dominar e devastar a Terra, causando destruição e caos generalizados. A influência dos observadores levou a uma proliferação da maldade e corrupção entre os humanos, os observadores sob seu líder. Azael também trouxe mais. Trazer conhecimento avançado e proibido à humanidade. Eles ensinam à humanidade várias artes e ciências que deveriam ser mantidas em segredo, incluindo a fabricação de armas, a arte de fabricar armas e armaduras, levando a um aumento da violência e guerra, cosméticos e feitiça, o uso de maquiagem e encantos, introdução de vaidade e engano, astrologia e adivinhação, conhecimento das estrelas e práticas ocultas, promoção de falsas crenças e superstições. Deus, vendo a corrupção desenfreada e o sofrimento causado pelos observadores e seus filhos, decidiu intervir. Ele enviou os arcanjos Michael, Gabriel, Rafael e Uriel com o propósito de tomar providências contra os vigilantes e os Nephilim. Michael lidera a acusação contra os observadores rebeldes, amarrando-os por suas transgressões. Gabriel tem a tarefa de destruir a Nefelina, incitando-as a se virar um contra o outro em um conflito brutal. Rafael é ordenado a amarrar Isaías, dos principais vigilantes, e lançá-lo para um abismo deserto, cobrando-o com pedras afiadas. Uriel avisa Noé sobre a iminente inundação, aconselhando-o a construir uma arca para salvar a si e sua família. Enoque tomou uma jornada celestial, onde testemunhou o julgamento dos observadores. Ele vê as correntes e os poços escuros onde os anjos caídos estão presos, aguardando seu julgamento final. No final da história, Enoque também recebe visões proféticas sobre o próximo inundação que limpará a terra da corrupção dos Nefilim. O livro de Observadores termina com uma promessa de restauração. Depois do dilúvio, a terra será renovada e a justiça prevalecerá. Os observadores presos vão. Com base em sua punição final no dia do juízo, a paz será restaurada entre a humanidade. O livro dos Observadores destaca as consequências de desafiar a ordem divina e a corrupção e o sofrimento que se seguem na Terra. Através dos olhos de Enoque, testemunhamos o profundo impacto das ações dos observadores e a esperança de restauração e justiça divina. As semelhanças de Enoque são construídas nessa base, introduzindo o Filho do Homem e focando no julgamento final e no triunfo final do bem sobre o mal. Juntos, estas sessões formam uma narrativa coesa que sublinha a importância da ordem divina e a esperança de redenção e restauração. Surpreendentemente, as semelhanças de Enoque estão completamente ausentes nos pergaminhos do Mar Morto, dando aos estudiosos uma pausa, ondulando-o com muita certeza. Assim como aconteceu no livro dos Observadores, as semelhanças dizem como a Enoquia foi tomada em uma jornada celestial. Estes capítulos se concentram em uma série de 3 revelações que o livro chama de parábolas. Essas parábolas não são curtas lições ilustrativas, como encontramos que Jesus usa nos evangelhos do Novo Testamento, como a parábola do homem forte ou a parábola da festa de casamento. Em vez disso, essas 3 parábolas são uma retratação bastante direta do julgamento apocalíptico que está sendo distribuído da sala do trono celestial. Através de suas visões, Enoque vê um mundo onde os justos e os ímpios vivem lado a lado. Esta coexistência, contudo, é temporária. A primeira parábola, encontrada nos capítulos 38 a 44, revela que um dia de julgamento está chegando. Os ímpios, que viveram uma vida injusticial e oprimida, enfrentarão graves consequências. Enquanto isso, os justos, que permaneceram fiéis à sua fé e viveram justamente,
serão recompensados. Enoque vê os céus abertos e os anjos, liderados pelo arcanjo Michael, se preparam para o cálculo final. A parábola enfatiza que nenhuma ação maligna ficará impune e nenhuma ação boa não será recompensada. Isso estabelece o terreno para o tema central da justiça divina. Enoque também sugere a relação única entre Deus, chamado Senhor dos Espíritos, e uma pessoa especial que ele chama de escolhido. Na segunda parábola, capítulos 45 a 57, Enoquia é introduzida a uma figura misteriosa e poderosa. Este é o Filho do Homem que representa a justiça e que permanece com ele. Esta figura é retratada como um ser quase divino pré-existente, que desempenhará um papel crucial no julgamento final. O Filho do Homem é retratado como sentado em um trono de glória, com anjos ao seu redor. Enoque aprendeu que o Filho do Homem é o escolhido, dado pela autoridade de Deus, Senhor dos Espíritos, para executar o plano divino. O Filho do Homem atua tanto como Salvador quanto juiz. Ele levará os justos à vida eterna, mas também lançará os ímpios em um lugar de castigo. Esta parábola não só destaca o papel do Filho do Homem, mas também reforça a esperança de salvação e a vitória final do bem sobre o mal. A terceira parábola, capítulos 58 a 69, enfoca ainda mais sua visão dos tempos finais. Aqui, ele presencia a batalha final entre as forças representativas do bem e do mal. Os anjos reúnem a humanidade para julgar e descrevem as recompensas esperando os justos. Eles viverão em um mundo renovado e perfeito, livre de sofrimento e cheio de luz divina. Eles morarão na presença do Senhor dos Espíritos e do Filho do Homem, experimentando paz e alegria eternas. Por outro lado, os ímpios enfrentam escuridão eterna e tormento, separados da presença divina. Em alguns pontos encontramos interrupções sobre a punição dos observadores ou a inundação da época de Noé. A visão de Enoque terminou com uma mensagem poderosa. Apesar do estado atual do mundo, a justiça será cumprida e os justos serão justificados. A história garante aos fiéis que suas lutas não são em vão e que um futuro divino mais brilhante os espera. A semelhança de Enoque é uma história de esperança, justiça e batalha cósmica. Ele conta de um futuro onde os justos são recompensados, os ímpios são punidos e um Salvador divino, Filho do Homem, leva a humanidade para uma era de paz eterna. Através das revelações celestiais de Enoque, contemplamos um mundo onde a justiça divina prevalece, proporcionando consolo e inspiração para aqueles que anseiam por justiça. Estudioso George Nicholsberg reconhece que esses autores estão cavalando sob citação. A dolorosa realidade histórica da opressão pelos poderes que são é palpável nas repetidas referências à citação, os reis e os poderosos na citação, e nas numerosas ameaças de punição e nas brilhantes promessas de justificação em uma terra renovada. Citação. Um proeminente estudioso de literatura apocalíptica, o Dr. John J. Collins, sugere que as visões apocalípticas geralmente surgem em resposta a crises sociais e políticas. As visões em um Enóquio podem ser vistas como uma maneira de resolver as ansiedades existenciais da comunidade judeu durante o domínio estrangeiro e o conflito interno. Outro estudioso que estudou extensivamente um Enoque, o Dr. Lawrence Tuckenbrook, observou que o texto reflete preocupações com a perda de valores tradicionais e a necessidade de justiça divina em um mundo cada vez mais hostil. Bem, isso faz muito sentido quando nos dedicamos a ele junto com outros livros apocalípticos como Daniel, escrito sob o domínio do tirano Antíoco Epifanes, ou os 3 Apocalipses, segundo Baruco, 4º Esdras e Apocalipse de John, cada um tratando da devastação traumática do Templo de Jerusalém pelo Império Romano.
É como se o Apocalipse se tornasse uma fantasia esperançosa de retribuir um grupo de pessoas que são vilões para o nosso grupo, uma forma de pôr-no torturado para os bandidos, causando-nos danos em nossa situação enfraquecida. Esta é uma maneira de obter poder para os impotentes através da imaginação, o que exige isso. Mencionei a imaginação apocalíptica do livro de John J. Collins, onde ele documentou isso em detalhes. O uso de linguagem simbólica e visionária em uma enoca permite aos autores abordar indiretamente as questões contemporâneas, oferecendo uma perspectiva transcendente sobre eventos históricos e condições sociais. Vamos entrar em alguns detalhes específicos das semelhanças. Praticamente todas as antigas apocalipses judaicas são sinônimas. Os autores fingiam ser um herói do passado de Israel, seja Abraão, Moisés ou Esra. Um pequeno enigma para os dispostos a ler. O primeiro Enoque é a questão sobre o porquê de ele ter sido escolhido como autor. No contexto do livro de Observadores, Enoque se encaixa cronologicamente no cenário. Ele aparece tarde na Gênesis 5 e a história dos observadores expandiu o primeiro parágrafo da Gênesis 6. Mas por que Enoque especificamente e não outros patriarcas de Gênesis 5? Parte do que tornou Enoque tão atraente como um pseudônimo para o autor foi a situação específica de Enoque na Gênesis 5. Quando Enoque viveu por 65 anos, ele se tornou o pai de Metusela. Enoque andou com Deus por 300 anos depois do nascimento de Metusela e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque caminhou com Deus, e então ele não estava mais, pois Deus o levou. Enoque literalmente desapareceu da história. Gênesis conta o mistério de seu desaparecimento. Ele pediu uma explicação, um relatório da Enoque, para contar o que realmente aconteceu com ele. Enoque era uma pessoa tão justa e boa que andava com Deus que Deus decidiu arranjá-lo da terra para cumprir um papel único. É um escriba no céu que documenta os eventos dos observadores e revela segredos ocultos sobre o céu, a terra e a vida após a morte. As obrigações escribas de Enoque no céu são expandidas em outras partes de um Enoque, bem como livros baseados nele, como o livro dos Jubileus ou o Testamento de Abraão. Segundo esses autores, Enoque escreve todas as coisas boas e malignas que as pessoas fazem na terra em preparação para o seu julgamento no final da história. Mas esse conceito de Enoque provavelmente não foi inventado pelo autor do livro de Observadores Genéticos. Os capítulos 5 e 11 contêm duas metades de uma única genealogia de 20 gerações, e a inundação de Noé aconteceu no meio. Antes da inundação, cada geração viveu por centenas de anos, mas depois da inundação, sua vida diminuiu rapidamente para apenas décadas. Enoque se destaca não apenas por seu misterioso desaparecimento, porque ele desapareceu aos 365 anos, o mesmo número de dias em um ano solar. Enoque também é o sétimo na genealogia, e como comumente conhecido, o número 7 é extremamente importante na numerologia bíblica. A genealogia em Gênesis 5 e 11 tem vários paralelos na lista de reis sumerianos, e provavelmente foi baseada fracamente nele. Este documento antigo apresenta uma longa lista de governantes, tanto míticos quanto históricos. Os primeiros reis viveram por 10 milhares de anos, mas quando a humanidade sobreviveu a uma inundação mundial, a vida do rei diminuiu rapidamente para milhares de anos, depois centenas e, finalmente, apenas décadas. O sétimo rei da lista que governou antes da inundação é chamado Inmindurana. A lista afirma que Inmindurana
governava a partir da cidade Sipar, que era um centro de adoração para a divindade solar, conhecida como Utu pelos mesopotâmios e Shamash pelos cananeus. E algumas tradições mitológicas sobre Inmindurana dizem que ele foi levado ao céu por Shamash para aprender segredos divinos. É provável que esse mito sobre Enoque tenha se desenvolvido entre os séculos 6 e 4 a.C. O mito teria alterado as alegações mais antigas, talvez orais, sobre Enoque derivadas de Inmindurana, eventualmente sendo formalizado no livro de observadores por volta de 300 a.C. A forma inicial de uma enoquia tornou-se a base para mais especulações sobre o papel de Enoquia no céu. O que aconteceu com ele depois de ver os observadores presos? Gênesis não diz que voltou ao mundo mortal, então ele deve ter permanecido no céu. O que ele fez lá em cima? Bem, ele deve ter continuado seu trabalho como escriba do céu em outra capacidade. Como as semelhanças emprestam muito do livro dos observadores, isso significa que qualquer outra influência sobre os observadores também deve ser considerada. Embora sua história se expanda principalmente na lenda sobre o casamento de Deus com mulheres humanas em Gênesis 6, esse episódio é curto demais para explicar todo o livro. Em vez disso, as verdadeiras fontes de inspiração para o livro dos observadores vieram, ironicamente, da própria cultura que uma Enocha originalmente pretendia condenar. O livro de observadores foi escrito quando a cultura grega invadiu violentamente o leste próximo antigo. O autor começou a criticar esses invasores gregos usando mitos desenvolvidos a partir da Gênese, mas acabou preenchendo os detalhes de suas fábulas, emprestando mitos gregos. Os próprios observadores, trazendo conhecimentos e práticas proibidas à humanidade, foram baseados fortemente na história de Prometeu. Assim como o deus grego foi amarrado a uma rocha para ser torturado eternamente por seu pecado, os observadores estão trancados em um vale cheio de pedras irregularmente. A viagem subsequente de Enoque pelo cosmos, testemunhando os lugares onde as almas humanas acabam na vida após a vida, provavelmente também é baseada em mitos gregos de Rosa viaja para os mais distantes domínios da Terra, incluindo o submundo, embora exemplos também possam ser encontrados na cultura mesopotâmica. Esses mitos não são o foco principal das semelhanças, mas eles ficam no fundo e informam alguns dos temas mais amplos que correm pelas 3 parábolas de Enoque. O livro de Daniel foi escrito algum tempo depois do livro de observadores, mas antes das semelhanças. Daniel foi um dos últimos livros da Bíblia hebreia elaborado em resposta a uma crise que chamamos de Revolta Macabeana. O capítulo 7 do livro de Daniel mostra ao leitor uma visão de 4 monstros causando estragos no mundo. Deus é retratado como uma figura chamada Antigo dos Dias, convocando o tribunal celestial e presidindo como juiz. Ele emitiu seu veredicto punindo os monstros por suas atrocidades e recompensou outro personagem que é descrito como um filho de homem. Esta frase, filho do homem, é uma expressão bíblica que significa humano. É frequentemente usado no livro de Ezequiel, para identificar o profeta Ezequiel como um ser mortal. Quando Daniel diz que viu alguém como um filho do homem em sua visão, ele simplesmente significa que viu um personagem humano em oposição aos 4 personagens como monstros. Daniel está exasperado com sua visão, que leva um anjo a explicar o significado do simbolismo. Os 4 monstros representam 4 reinos poderosos no mundo, e as vítimas desses reinos são israelitas. Em um futuro próximo, Deus julgará os reinos que conquistam o mundo e dará aos israelitas o direito de governar em vez disso.
Isso significa que, de acordo com a explicação dos anjos, o caráter humano é um símbolo para os israelitas vítimas. O autor da semelhança emprestou a seção anterior de uma Enoca, e sua próxima fonte principal de inspiração foi Daniel 7. Mas ele não apenas copiou a visão em Daniel 7, ele a reimaginou. Ele remove o simbolismo elaborado dos monstros e substituiu-os por referências gerais a governantes e reis corruptos. Mas ele mantém o cenário de Deus para montar o tribunal celestial e julgar. A diferença mais importante entre as semelhanças e Daniel 7 é como o autor reimagina o caráter do filho humano. Primeiro, em vez de personificar a comunidade israelita, o Filho do Homem é agora uma pessoa literal individual. E segundo, em vez de ser vítima recompensada apenas após a punição de seus inimigos, o Filho do Homem é agora o juiz, aquele que pune e recompensa. Ele soltará as rédeas dos fortes. Ele esmagará os dentes dos pecadores. Ele derrubará os reis dos seus tronos e dos seus reinos. Neste caráter do Filho do Homem, o autor funde uma variedade de ideias que ele tirou da Bíblia hebreia. Na tradição contemporânea, o autor o chama de o Justo Um, o Escolhido Um, e até mesmo o Messias. Como o rei de Israel no Salmo 2, o Filho do Homem esmagará os reis das nações. O autor emprestou profecias de Isaías sobre um descendente de Davi e um servo sofredor de Isaías. O autor também diz aos leitores que, quando o Filho do Homem for revelado ao mundo, eles saberão que ele havia sido escondido no céu por Deus há anos, esperando este momento. No Epílogo das Semelhanças, capítulos 70 a 71, Enoca conta ao leitor como ele foi permanentemente tirado do reino humano para viver com Deus e os anjos, concedido conhecimento sobre os mistérios do mundo. Quando Enoque se aproxima do trono de Deus no céu, seu corpo mortal derrete e se transformou para permanecer na presença de Deus. Neste momento, um anjo conta a Enoque os detalhes mais chocantes de sua revelação. Tu és aquele filho do homem que nasceu para a justiça, e a justiça habita em ti. Enoque é filho do homem, Enoque o justo, Enoque o escolhido, Enoque o Messias. A ascensão de Enoque ao céu, na verdade, é quando Deus escondeu o Messias no céu. Alguns teólogos judeus posteriores seguiram a retratação semelhante do Filho do Homem e continuaram a elaborar o papel único de Enoque como escriba do céu. Em alguns desses textos, Enoquia não é apenas transformada em um anjo, mas é exaltada acima de todas as coisas, representada como um segundo Deus com toda a autoridade do próprio Criador Supremo. Tenho 70 nomes correspondentes a 70 nações do mundo, e todos eles são baseados no nome do Rei dos Reis dos Reis. Nesse estado elevado, Enoque é identificado principalmente com o nome Metatron. Mas sua glorificação não parou aí. O santo fez uma majestosa manta para mim. Ele criou uma coroa para mim. Ele colocou-o sobre minha cabeça e me chamou o menor Senhor. A deificação de Enoque e a terceira Enoque vem diretamente de seu papel único como escriba no céu. Porque a Enoque tem conhecimento de todos os mistérios, incluindo o conhecimento dos pensamentos secretos dentro de cada pessoa no mundo, ele é funcionalmente omnisciente como Deus. Embora o terceiro Enoque tenha sido escrito muito tempo depois, esse processo de pensamento pode demonstrar como acreditavam que Enoque era a identidade do Filho do Homem
para os judeus que creriam que um Salvador seria enviado por Deus nos tempos finais. Alguns deles podem ter acreditado que Enoque só era qualificado para se manter como o Messias que sentenciou a humanidade, uma vez que ele conhecia os segredos de cada pessoa dentro e fora devido ao seu papel como escriba celestial. As semelhanças podem ser a segunda seção dentro de um Enoque, mas na verdade são a última seção a ser escrita. Comparado ao resto de Enoquia, essas semelhanças foram escritas tarde e são a seção que falta completamente na cópia encontrada no pergaminho do Mar Morto. Quantos anos têm as semelhanças? Foram escritos após a revolta macabeana, usando o livro de Daniel, escrito por volta de 165 a.C. Uma Enoque 56. 5 poderiam se referir a ataques dos pártios ao Império Romano, que começaram por volta de 53 a.C. Enoque 67 parece referir-se ao rei Herodes, usando o banho mineral de Calero no final do século I a.C., e 46. 6 podem até escapar da morte terrível de Herodes em 4 a.C. Vindo da outra direção, as semelhanças nunca mencionaram a destruição de Jerusalém e seu templo pelos romanos em 70 CE. Para uma profecia sobre a corrupção de governantes e o julgamento final, é inacreditável que essas semelhanças pudessem ter sido escritas após 70 e não mencionassem essa catástrofe. Antes ainda, o livro chamado Sábio de Salomão foi escrito por volta de 40 CE. Swedship compartilha ideias semelhantes à versão de semelhanças de um Messias não descendente do rei David, encontrado no mesmo capítulo da descrição da Swedship de Enoque próprio, o que sugere que o autor pode ter sido pelo menos um pouco influenciado pelas semelhanças. As informações que disponíveis, embora sejam breves, sugerem que essas semelhanças foram escritas e inseridas em um Enoque entre 50 a.C. e 50 a.C., mais provavelmente entre 1 e 25 CE. Isso poderia explicar por que as semelhanças faltaram nas cópias de um Enoque encontrado nos pergaminhos do Mar Morto. Quando as semelhanças foram escritas, a comunidade de pergaminhos do Mar Morto tinha diminuído severamente e a produção criativa tinha quase diminuído para parar. Para identificar uma data para as semelhanças, é essencial entender o ponto do autor e sua razão para escrever. Embora as semelhanças sejam muito não específicas, quase para uma falha, podemos deduzir a motivação principal do autor. Os vilões são os governantes romanos da Palestina e seus afiliados na Casa Heróica. Com exceção dos teólogos e apologistas cristãos mais obstinados, é amplamente aceito que a Carta de Jude no Novo Testamento cita o Livro dos Observadores. Foi também sobre estes que, a partir do 7º dia de Adão, profetizou dizendo: Veja, o Senhor vinha entre as suas santas miriadas para executar julgamento sobre todos e condenar todas as almas por todas as suas obras malignas, que fizeram malignamente, e por todas as coisas duras que pecadores malignos falaram contra ele. O texto grego de Judas 14 a 15 está tão próximo de um Enoque 19 que o autor das epístolas deve ter uma tradução grego de um Enoque na frente dele. Na verdade, Judas é tão cheio de referências e alusões a um Enoque como o resumo da história dos observadores em Judas 6 ou a linguagem poética das árvores murchas em Judas 12, que podemos quase chamar a epístola de homilia cristã em um Enoque. Como Jude é tão saturado com linguagem e fotos tiradas de um Enoque, a identificação do patriarca Enoque como o sétimo de Adão em Jude 14
é particularmente digna de nota. Antes de Jude, esta frase é encontrada apenas nas semelhanças. Jude tomou um Enoque 68 com uma semelhança de Enoque datada do início do século Primocé. É dado como garantido que as semelhanças foram usadas pelo Apocalipse, 4º Esra e 2º Baruque, ambos escritos por torno de 90 a 110 CE. Em contraste, a influência de um Enoque na literatura do Novo Testamento, além de Jude, é frequentemente minimizada, embora cerca de metade dos livros do Novo Testamento tenha sido escrito no mesmo tempo. A revelação de John poderia ter utilizado o livro de Enoque, porém em uma escala menor em comparação com Jude. Por exemplo, a revelação 14:20 mostra uma semelhança estranha com um Enoque. 103:1 Peter também pode usar um Enoque. Vários comentaristas têm argumentado uma das partes mais confusas do Novo Testamento é o último parágrafo do 1 Peter 3. Cristo sofreu por pecados de todos, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ele também fez uma declaração aos espíritos presos, que em tempos anteriores não obedeceram, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, durante a construção da arca, em que algumas pessoas, ou seja, 8 pessoas, foram salvas através da água e do batismo. Que esta prefigurada agora salva você, não como uma remoção de sujeira do corpo, mas como um apelo a Deus por uma boa consciência através da ressurreição de Jesus Cristo, que foi ao céu e está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes submetidos a ele. A maioria interpreta que enquanto Jesus estava morto, seu espírito viajou à vida após a morte para pregar o evangelho aos mortos, explicando como aqueles que morreram antes ainda poderiam ser salvos. Exceto o primeiro, Peter 3 diz que Jesus fez isso depois de ser vivo no Espírito. Por que isso diz? Jesus pregou especificamente às pessoas que pecaram nos dias de Noé? Por que eles não, digamos, pessoas que pecaram durante a escravidão de Israel no Egito antes do Êxodo? Então o autor mudou para falar sobre o batismo e Jesus rolando sobre os anjos. O seu processo de pensamento está pulando por todo o lugar e não parece ter nenhum sentido real, a menos que talvez a versão do 1 Peter em nossas Bíblias não seja o que o autor realmente escreveu. Quando o cristianismo estava desenvolvendo, o grego era frequentemente escrito sem espaços para separar palavras, nem com qualquer distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas. 1 Peter 3:18-22 teria aparecido assim. Os livros antigos foram copiados inteiramente à mão. Imagine um escriba sentado por horas em uma mesa copiando. À sua esquerda, uma página com um fluxo contínuo de texto que ele está meticulosamente reproduzindo em uma página em branco à sua direita. Ele pode facilmente interpretar mal o que está copiando, mesmo com muito cuidado. E se um escriba cometeu um erro ao produzir um dos primeiros manuscritos do 1 Peter? Outros escribas farão cópias de seu manuscrito, reproduzindo qualquer erro se não tivessem já conhecido deles. Cada cópia da epístola depois deles conteria o erro, e ninguém saberia. Vamos olhar para esse bloco de texto novamente. Você notou a diferença entre as duas versões? A menos que você saiba exatamente onde procurar, é improvável. Primeiro, Peter 319, um pouco de maneira para o bloco de texto, começa com essas palavras. Enoque é geralmente traduzido com a frase embaraçosa, e isso nos dá uma convenção onde 3:19 é normalmente visto como uma continuação da frase.
Em 3:18, foi morto na carne, mas vivificado no espírito, onde também foi e proclamou. A tecla de letra é visual e audivelmente semelhante à letra K. Talvez um dos primeiros escribas do primeiro Peter 319 acidentalmente deixou fora a chave, imediatamente antes do K. Nesta teoria, Pedro 3,19 deve começar com Nukai, que se traduz como Enoque. E Enoque foi e fez uma proclamação aos espíritos na prisão, que nos tempos anteriores não obedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé durante a construção da arca, na qual algumas, isto é, 8 pessoas, foram salvas através da água e do batismo. Que esta prefigurada agora salva você, não como uma remoção de sujeira do corpo, mas como um apelo a Deus por uma boa consciência através da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes submetidos a ele. Isso mudou completamente o significado do parágrafo. Em vez do versículo 19, continuando a correr na frase do versículo 18, o autor está começando um novo pensamento. O resultado é um resumo compreensível dos papéis de Enoque e Noá na ordem cronológica correta, como descrito no livro de Observadores. O processo de pensamento do autor não é mais uma confusão de teologia emaranhada, mas um argumento coerente organizado dentro de uma estrutura quástica na qual o autor afirma que os 2 patriarcas pré-abraâmicos anunciaram as coisas que Jesus iria realizar. A 1. Enoque proclamou o julgamento aos anjos rebeldes em sua prisão. A família de Noé foi salva através das águas. A inundação. B2. A salvação de Jesus vem através das águas do batismo. A exaltação de Jesus inclui a subjugação de anjos sob sua autoridade. Nem mesmo os evangelhos do Novo Testamento conseguem evitar essa distinção. É claro que há um debate em andamento na academia se os autores do evangelho usaram um Enoque. Esta pergunta é realmente difícil de responder, mas vamos destacar alguns dos argumentos a favor da ideia. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas identificam Jesus como o Messias esperado. Eles conectaram Jesus ao servo sofrido de Isaías e chamam o Filho do Homem, um caráter que os evangelhos dizem que presidirá o julgamento final de toda a humanidade, punindo os ímpios e recompensando os justos. Fora desses evangelhos, as semelhanças são a fonte mais antiga de todos esses elementos. Os evangelhos não receberam seu retrato de Daniel 7, porque o Filho do Homem não é o juiz nessa visão. É possível, mas parece improvável, que as semelhanças não sejam a origem da ideia de que o Filho do Homem seria um juiz cósmico. A explicação mais plausível é que o Evangelho derivou essa ideia dessas semelhanças. No mínimo, Mark usou um Enoque, e Matthew e Luke usaram uma marca, mas Matthew e Luke também usaram um Enoque. Alguns estudiosos notaram que a genealogia de Jesus e o Evangelho de Lucas colocam artificialmente exatamente 70 gerações entre Enoque e Jesus, possivelmente influenciadas por um Enoque 1012, alegando que haveria 70 gerações entre o tempo de Enoque e a chegada do fim do mundo. O uso direto do Matthew de um Enoque tem um apoio ainda mais forte. De acordo com os evangelhos de Matthew, Lucas e Thomas, Jesus contou uma história sobre um homem que convidou muitas pessoas para um grande jantar, mas todos que ele convidou se recusaram a participar. Em resposta a essa decepção, o homem decidiu convidar pessoas encontradas na rua aleatoriamente. Destes 3 evangelhos, somente Matthew adicionou uma cena extra. Quando o anfitrião saudou seus convidados, ficou indignado ao ver alguém sem trajes adequados para a festa. O rei disse aos servos:
atende-o os pés e as mãos e jogou-o para a escuridão. O eco de um Enoque 10:4 é difícil de ignorar. E disse a Rafael: abre os pés e as mãos de Isaías, e jogou-o na escuridão. O conhecimento de Mateus sobre o Enoque é notado quando Jesus descreve o julgamento final. Jesus lhes disse: verdadeiramente vos digo, quando o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, vós que me seguirais, também sentareis em 12 trous, julgando as 12 tribos de Israel. O Filho do Homem sentado no trono da sua glória é uma ideia única para as semelhanças. Naquele dia, o meu escolhido sentará no trono da glória. Reis poderosos que habitam na terra, tereis de testemunhar o meu escolhido, como ele se sentará no trono da glória. O Senhor dos Espíritos sentou o escolhido no trono da glória, e o Senhor dos Espíritos sentou-o no trono da sua glória. E reconhecerão que ele está sentado no trono da glória. E sentou-se no trono da sua glória, e todo o julgamento foi dado ao Filho do Homem. O Filho do Homem apareceu e sentou-se no trono da sua glória. Isto culmina no discurso final de Jesus em Matthew, uma profecia sobre o julgamento final, em uma passagem comumente intitulada A Parábola das Ovelhas e das Cabras. A profecia começa quando o Filho do Homem vem na sua glória e todos os anjos com ele. Então ele sentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. Ele separará as pessoas uma das outras, como um pastor separará as ovelhas das cabras, e colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à esquerda. Isso pode ter sido extraído da semelhança com o Enoque. E um grupo deles olhará para o outro, e ficará assustado, e abaixará o rosto, e a dor os agarrará quando verem o Filho do Homem sentado no trono da sua glória. Enquanto muitos cristãos hoje estão desconfortáveis com a ideia de que os primeiros cristãos usaram uma enoquia para desenvolver sua compreensão teológica de Jesus, o livro de Enoquia, completo com as semelhanças, faz parte oficialmente do cânion bíblico na cristandade ortodoxa Etiópia.